Oi, pessoal. Estou entrando aqui para fazer mais uma ministração da palavra. Como é difícil falar, não é fácil. Mas quando Ele chama, Ele capacita. Bom, Ele está tocando no meu coração nesse momento para falar sobre 1 Coríntios, versículo 1, 27 e 29, que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, desprezíveis. Deus confunde o que não são, o que são. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus me tocou em duas histórias hoje falando sobre Moisés. Moisés, ele tirou o povo do Egito. Foi contra as regras de Faraó, foi contra aqueles poderosos, contra pessoas que faziam magias. E ele era um simples homem, um homem enviado para Deus abençoar aquele povo que estava sendo escravizado naquela terra. E após sair daquele deserto, daquele lugar do Egito, entrou num deserto. E o deserto era para ser 11 dias, diz a palavra. Se transformaram em 40 anos. Diz em Deuteronômio 27:2, era para ser 11 dias. Mas porque o povo não queria nada com nada em relação a servir, a acreditar, e ao mesmo tempo eles queriam tudo e não queriam dar nada a Deus, transformou em 40 anos. 40 anos de deserto. Muitas das vezes nós vivemos em nossa volta com pessoas desobedientes que querem tudo, mas não querem agradar o nosso papai, e por causa disso o que está certo, como Moisés estava, sofreu por causa daquele povo e não conquistou a terra prometida. Muitas das coisas que acontecem em nossa vida são consequências de pessoas à nossa volta que não têm condutas e nem de estarem perto de nós. Muitas das vezes Deus tira e nós sofremos por sair da nossa vida, mas lá na frente nós saberemos o porquê. Deus prepara, Ele capacita, Ele escolhe. Não é por posição, por cargo, por posses. Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração, não vê a aparência. Então, vamos ler um pouquinho aqui do livro de Deuteronômio 8. E diz assim:
que diz assim: tenha o cuidado de obedecer a todas as minhas leis. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto e esses 40 anos duraram essa longa caminhada. Deus os humilhou e o pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu de comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o seu filho. Deus cuidou dos mínimos detalhes deles, cuidando de comer, mandando um maná do céu para eles. E também tem a história de José. Vocês sabem a história de José, muitas pessoas sabem que ele foi escravizado, foi deixado pelos familiares, pelos próprios irmãos. Ele caminhou, passou de mãos em mãos, mas por onde ele ia, Deus fazia resplandecer a sua luz, porque ele tinha algo diferente. No Egito, José é vendido para o eunuco faraó chamado Potifar. Ele era um oficial capitão, aquele que se dedicava aos trabalhos da corte. José, na corte, fez muitas amizades e se destacava por causa da sua beleza, do seu físico, da sua inteligência e da sua integridade. Então, Deus operou na vida de Moisés de um jeito e na vida de José. José, ele perdoou seus irmãos, mas antes disso ele botou à prova, e assim Deus faz nas nossas vidas. Ele colocou à prova aquele povo no deserto, ele coloca os seus à prova, que nós possamos passar a prova dando glória a Deus. Em todas as lutas que vierem contra nós, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. São histórias e nós devemos sempre olhar para as histórias. O fogo que arde em nós é maior. Então, aqueles que realmente acreditam e têm fé, saltarão muralhas, pularão, caminharão e não se fadigarão. Deus dará forças. Ele dará forças ao cansado, ao sobrecarregado. Ele diz que aliviará. Então, nós se cingimos de força, e se a força vem de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, caminhe de glória em glória e venceremos as batalhas. Sim, as batalhas do grande eu sou, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Não se apagará, a glória do Senhor não se apagará.
atraídos pela sua presença. Não vejo sem a sua presença. Eu botando um hino aqui, mas não deu certo. Se a glória não se apague, não se apagará. A sua glória nunca se apagará de nós. O seu louvor sempre estará. Quem acredita em seu coração. Então, deixe o seu like, curta o nosso canal e nós devemos sempre prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo. Ele é a nossa força. Ele é o nosso galardão. Ele, sim, sabe e conhece cada um de nós. Que nós possamos se atrair pela sua presença e sempre confiar, porque ele não vê o que o homem vê. Ele vê o coração. Para a glória de Deus, ele vê o coração. Fiquem com Deus e meditem no que eu falei. A sua glória sempre manifestará no coração daqueles que amam a Ele. E Ele cuidará. Fiquem com Deus.